Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também quem nos acompanha em casa, sobretudo os doentes e aqueles que estamos a viver esta situação complicada das nossas vidas e nesta situação de solidão e de silêncio e de estarmos em casa a viver este drama. Celebramos esta Eucaristia. Nós hoje celebramos na Igreja São Domingos Sávio, que viveu uma vida de 15 anos e não foi por isso que deixou de ser santo, que não procurou ser santo e que foi um modelo muito grande para o seu tempo e para o nosso tempo. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Vamos lembrar nesta Eucaristia, celebrar e lembrando Maria Adelaide Valente e familiares defuntos Nelson e Rosa Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que santificais os pecadores e alegrais os infelizes, confirmai em nós a obra da vossa graça, para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de uma longa discussão, Pedro levantou-se e disse aos apóstolos e aos anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do meio de vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, ao conceder-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque purificou os seus corações pela fé. Por que tentais agora a Deus, impondo aos ombros dos discípulos um jugo que nem os nossos pais nem nós mesmos fomos capazes de suportar? Aliás, é pela graça do Senhor Jesus que nós acreditamos que seremos salvos, do mesmo modo que eles. Então, toda a assembleia ficou em silêncio e começou a ouvir Barnabé e Paulo descrever os milagres e prodígios que Deus realizara por seu intermédio entre os gentios. Quando eles acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutai-me. Simão contou como Deus, ao princípio, se dignou em
intervir para formar de entre os gentios um povo consagrado ao seu nome. Isto concorda com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, virei para reconstruir a tenda de Davi, que estava caída. Reconstruirei as suas ruínas e erguê-las-ei de novo, para que o resto dos homens procurem o Senhor, com todas as nações consagradas ao meu nome. Assim fala o Senhor, que desde sempre dá a conhecer essas coisas. Por isso, sou de opinião de que não se devem importunar os gentios convertidos a Deus. Digam-lhes apenas que se abstenham de tudo que foi contaminado pela idolatria, das relações imorais, das carnes sufocadas e do sangue. Desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores, e é lido todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Neste dia, nesta quinta-feira em que temos a adoração do Santíssimo Sacramento,
e estamos a viver esta pandemia que nunca mais termina. E hoje, dia de São Domingos Sávio, não é sábio, é sávio, de família, nome de família, italiano. E no mundo com tantas dificuldades, em que ainda hoje mais uma igreja em França a arder, esta semana, todas as semanas 2 ou 3 igrejas que ardem em França e um pouco pela Europa, e nada se descobre, não. Pronto. E nestes tempos difíceis, em que nós vemos, por exemplo, o sínodo da Alemanha, que é preocupante para a Igreja, mas também sabemos que é preciso reunir, é preciso dialogar, é preciso discutir, mas há muita gente em que dentro daquele sínodo não quer a vontade de Deus, e vai influenciar toda a Igreja. Nós acreditamos que o Espírito de Deus é que conduz a Igreja e que o importante não é isso. Assim como na primeira leitura, que é a continuação da questão da circuncisão, que foi o primeiro grande problema que a Igreja teve que enfrentar. Todos os apóstolos se reuniram em Jerusalém para discutir a questão da circuncisão. Deveriam os cristãos circuncidar-se ou não? E chegou-se à conclusão que não, que a leitura de hoje esclarece: a verdadeira circuncisão é a do coração, é da vida moldada pelo Evangelho. Mas nós hoje celebramos um santo que foi santo com apenas 15 anos. Viveu 15 anos. E é um modelo. E é para nós motivo de perguntarmos a nós próprios o que é que importa na vida. O que é importante na vida? São Domingos, desde pequenino, desde a primeira comunhão, dizia: eu quero ser santo. E este foi sempre o seu ideal de vida. Ele é o padroeiro dos meninos cantores, dos acólitos, das mulheres grávidas, por ter cumprido na sua vida uma missão da Virgem Maria enquanto era guiado por São João Bosco. Este menino esteve nas origens da congregação dos Salesianos. A Igreja sempre se preocupou com a educação e ele é um dos primeiros, e daqueles mais que deu uma força tremenda, e partiu com uma tuberculose, que era uma doença terrível até aos nossos dias, a tuberculose, e atualmente é uma doença mais ou menos vencida, mas de vez em quando vem uma estirpe da tuberculose que é terrível, e nós não estamos livres, e tanta gente que partiu ao longo da vida, ao longo da história, com esta doença, com a tuberculose. E São Domingos Sávio também partiu com essa doença. São Domingos Sávio estava movido pelo desejo de ser sacerdote, e a estudar com esse objetivo. Andava quilómetros a pé. Durante o percurso, para domar a curiosidade, olhava apenas para a estreita faixa da estrada rural. O seu primeiro biógrafo, aquele que escreveu a sua biografia, a sua vida, foi São João Bosco, que cada vez São João Bosco, que o recebeu na sua casa como menino para estudar, escreveu a sua biografia, foi o primeiro, e cada vez que falava deste menino chorava de emoção, e na biografia contava
as várias ocasiões em que viu Domingos extasiado depois de receber a comunhão, até que certo dia Dom Bosco o encontrou no coro do templo. Fui ver, diz São João Bosco, e encontrei Domingos que falava e depois calava, como à espera de uma resposta. Entre outras coisas, ouvia claramente estas palavras: sim, meu Deus, já vos disse e vos-lo digo de novo, amo-vos e quero amar-vos até à morte. Se virdes que vos hei de ofender, enviai-me a morte, sim, antes a morte que o pecado. São Domingos sábio, no seu lema de vida, tinha isto: antes morrer do que pecar. No processo de investigação para levar Domingos sábio aos altares, sua irmã Teresa narrou que certa vez o santo se apresentou diante de São João Bosco, que era professor, e que mais tarde veio também a ser santo, e pediu permissão para ir à sua casa. Seu formador, São João Bosco, perguntou-lhe o motivo e o jovem respondeu: a minha mãe está muito dedicada e a Virgem quer curá-la. São João Bosco perguntou como tinha recebido aquelas notícias, e Domingos sábio respondeu de que ninguém, mas que ele sabia. O sacerdote já conhecia os seus dons, deu-lhe dinheiro para a viagem. A mãe de Domingos estava grávida, mas sofrendo fortes dores. Quando o jovem chegou para vê-la, abraçou-a fortemente, beijou-a e depois obedeceu a sua mãe, que lhe tinha pedido que fosse com os vizinhos. Quando o médico chegou, viu que a senhora estava com a saúde recuperada. Enquanto os vizinhos a atendiam, viram em seu pescoço uma fita verde que estava unida a uma seda dobrada e costurada com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. A surpreendente visita de Domingos à sua mãe se deu a 12 de setembro de 1856, data do nascimento da sua irmã Catarina. Portanto, São Domingos soube que a sua mãe estava em perigo e isso foi um dos testemunhos que serviu no processo da sua beatificação. Os propósitos de vida de São Domingos sábio, na sua primeira comunhão, ele disse ao seu confessor: confessar-me-ei com frequência e receberei a comunhão todas as vezes que o confessor me permitir. Segundo, santificarei os dias de preceito. Terceiro, meus amigos serão Jesus e Maria. E quarto, antes de morrer que pecar. Toda a sua vida este lema acompanhou este menino. Oxalá que todos os jovens recebessem o Santíssimo Sacramento com as mesmas disposições deste seu celestial patrono. Segundo Dom João Bosco, a primeira comunhão bem feita estabelece uma sólida base moral para toda a existência. E nós hoje, como é que nós preparamos as nossas crianças para a primeira comunhão? Reduzir-se é algo muito questionável. O Papa Francisco anunciou esta semana que vai instituir o ministério da catequista. Ser catequista, transmitir a fé, é uma missão muito grande da Igreja. O Papa Francisco anunciou que vai instituir o ministério de catequista e, em boa hora, que o Espírito Santo influencie todos os catequistas, porque nós hoje, no nosso mundo ocidental, a catequese está com uma fragilidade tal que é assustador. Nós não somos... Eu não sei o que é que as crianças sabem.
já há alguns anos a esta parte, muitas crianças nem sequer as orações mais básicas sabem. E nós temos que nos questionar sobre isto, sobre a verdade de sermos cristãos e, sobretudo, o amor à Eucaristia. Não há vida de cristão sem Eucaristia. E nós temos que pensar nisto e temos que ir preparando os nossos jovens, as nossas crianças para isso. Nós, no domingo que vem, temos aqui uma primeira comunhão e, por isso, o domingo vai ser especial, porque as escolas não estão a fazer as primeiras comunhões e a família, cada uma procura uma igreja. E até é importante que seja depois da festa de São Domingos Sávio, que deu tanto valor à primeira comunhão e que fez os propósitos tão profundos no dia da sua primeira comunhão e que se preparou para receber Jesus e que lhe foi fiel profundamente. Mesmo o Carlo Acutis, que foi declarado beato este ano, desde a primeira comunhão nunca mais faltou à Eucaristia. Aí há a Eucaristia. E nós temos que olhar para estes sinais e darmos graças a Deus, porque a grande pergunta continua a ser: o que é importante na nossa vida? Quais são os valores que são importantes? São estes que os santos mais humildes escolhem ou são aqueles que nós procuramos? Peçamos ao Senhor que São Domingos Sávio continue como patrão dos jovens, como patrão das crianças, a saber conduzir-nos e orientar-nos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a salvação vem-nos pela fé em Jesus Cristo, dizem os apóstolos, mas é preciso agir em tudo e com caridade. Oremos para que assim seja agora e sempre, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Pelo povo hebreu, que ainda aguarda o Messias, e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus, e peçam ao Pai que os lave das impurezas, oremos. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Pelos cristãos mais comprometidos da paróquia, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Rezemos pelos jovens e pelas crianças, sobretudo neste dia de São Domingos Sávio. A congregação dos Salesianos estava no início. São João Bosco, o seu fundador, estava a iniciar o caminho. E Deus pôs como alicerce logo no seu caminho, os primeiros, um santo, um grandioso santo, São Domingos Sávio, que foi modelo para todos os jovens e para todas as crianças durante gerações. Portanto, o Espírito Santo não nos falha, nós é que podemos falhar. E na obra dos salesianos, que, por exemplo, em Portugal tem uma influência tremenda em colégios, etc., temos que pensar nisto.
Deus colocou logo nos primeiros alunos um santo extraordinário, que foi São Domingos Sávio, humilde, simples, criança, na sua simplicidade. E é assim que o Espírito Santo age. Rezemos, portanto, por todos os jovens e por todas as crianças, para que estejam atentos aos sinais de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de permanecer fiéis na vida aos sentimentos que experimentamos na liturgia, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maola e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Adelaide Valente e familiares defuntos Nelson e Rosa Silva. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós só gostaria de avisar, mesmo para quem está em casa, o próximo fim de semana, peço muita desculpa, mas no sábado nós temos dois aniversários e, portanto, a família é grande e quem faz as regras não somos nós, portanto, são 10 pessoas e, portanto, não poderá vir ninguém ao sábado. E também no domingo, neste momento temos 5 pessoas para as 9h30. Às 11 é a primeira comunhão, tem que ser para a família. E à tarde também temos aqui também várias... à tarde já poderá vir mais 5 ou 6 pessoas, mas não podemos exceder os números. Portanto, sábado está, são 2 aniversários e a família é grande, e nós temos que compreender isso, porque as famílias são grandes. Domingo às 9h30, 5, 6 pessoas, e às 11 não pode a missa de inglês, porque é uma primeira comunhão, e como sabemos que a situação das primeiras comunhões não estão a ser feitas e cada família vai às igrejas fazer a primeira comunhão. Agora penso que vamos ter mais de domingos em que haverá na missa de inglês primeiras comunhões, e depois às tarde também estamos e também não é muito fácil. Portanto, eu espero a vossa compreensão e sobretudo na caridade cristã. Como sabeis, não somos nós que fazemos estas normas, estas regras, mas vamos cumprindo, vamos pedindo ao Senhor que nos dê força para as cumprir. Portanto, é muito simples. E vamos passando isto, porque já houve pessoas que ficaram incomodadas, já me telefonaram, várias pessoas, e portanto as coisas são assim. É 10. Não é muito mais tempo, esperemos que não seja muito mais tempo, mas temos que respeitar, e peço a todos a compreensão. E vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento, fazer este sacrifício, estar diante do Santíssimo exposto, e dar graças a Deus por gostarmos de vir e por sentirmos falta e necessidade de vir à Eucaristia. Isso é bom, mas os nossos políticos não compreendem assim como nós, e portanto não vamos provocar problemas. É só isso que eu vos tenho a pedir. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento.
Oração feita por São Tomás de Aquino para rezarmos diante do Santíssimo Sacramento. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente se oculta sobre estas aparências. A vós, meu coração, submete-se todo inteiro, porque vos contemplando, tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto, falham com relação a vós, mas somente eu vos ouvir em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas. Entretanto, vos confesso, meu Senhor e meu Deus. Faça que eu sempre creia mais em vós esperar e vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que minha alma viva de vós e a que ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém. Oração
ao coração de Jesus na Eucaristia. Coração de Jesus na Eucaristia, amável companheiro do nosso exílio, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus, coração solitário, eu vos adoro. Coração humilhado, eu vos adoro. Coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração ultrajado, eu vos adoro. Coração desconhecido dos homens, coração amante, eu vos adoro. Coração bondoso, eu vos adoro. Coração que desejais ser amado, coração paciente em esperar-nos, eu vos adoro. Coração interessado em atender-nos, coração desejoso de ser suplicado, eu vos adoro. Coração fonte de novas graças, silencioso, que desejais falar às almas, eu vos adoro. Coração doce refúgio dos pecadores, eu vos adoro. Coração que ensinais os segredos da união divina, eu vos adoro. Coração eucarístico de Jesus,